perde a consciência. O senhor acha que não, né? Ela não perde a consciência. Enquanto a gente repara que nesse caso ali, no crime da cabeleireira ali, ele nem se preocupou que havia câmeras ali, gravando o que estava acontecendo, outras pessoas vendo, ele não se preocupou com nada, ele simplesmente entrou e assassinou a ex-companheira a tiros. O que a gente vai ver, o ciúme ele vem acompanhado de outras emoções, de outras reações, de raiva extrema, falta de limite, impulsividade. Naquele momento, tudo isso pode misturar. Né? O que os outros estão pensando da imagem dele, o que vai ser para ele nessa situação saber por que ele tem ciúme e pode ficar com outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa, alguns têm mais limite para raiva e outros não. Alguns são mais impulsivos e outros não. Às vezes, uma pessoa muito ciumenta, ela sai do relacionamento e pronto, o outro, eu vou sofrer sozinho. Ou se contamina por a raiva. E aí vem a ansiedade, e aí vem tantos hormônios liberados, que o cérebro, naquele momento, fica muito sem ter como agir. Doutor, como o senhor disse, isso é uma coisa de momento, é uma impulsividade. Como que uma mulher, por exemplo, poderia imaginar ou ter alguma pista de que poderia correr algum perigo? Existe isso? Algum comportamento antes para que ela possa se precaver? Sim, como o ciúme é uma reação natural, e é muito difícil de você diferenciar o patamar do que é natural do que é patológico, parece que é lugar comum as pessoas acharem que o ciumento ele gosta mais do que os outros que não gostam. Eu acho que não há essa explicação. Há de se ter um cuidado com aquele que é muito possessivo, com aquele que tem algumas reações de raiva inesperadas, que aquele que quer ver a mulher só dentro de casa, que qualquer situação, um mínimo olhar que ela possa dar para a rua, aquilo possa indicar para ele uma situação de perigo, que ele está sob situação de alarme. Então, isso não é amor. O ciúme exagerado, a posse exagerado, não é preocupação com ninguém. É uma doença? Em algumas situações pode ser. E existe um tratamento para isso? Se for um ciúme mais obsessivo, ou até um ciúme delirante, há tratamento. Quanto a algumas pessoas que têm falta de limite, que têm transtornos de personalidade, que age do jeito que quer, uma pessoa daquela frieza, que vai ali, está diante da câmera, premedita, falar que isso é uma questão que vai ter tratamento, eu acho que o tratamento aí, me desculpe falar um pouco, para algumas situações, é a justiça. Quer dizer, não tem nada a ver com psiquiatria, a pessoa tem que procurar a justiça realmente porque ela está descontrolada e precisa ser segurada de alguma forma, né? Tirando essa situação do ciúme obsessivo, do ciúme patológico, o que é falta de limite, que essa pessoa, se você investigar, provavelmente, estamos especulando, logicamente, ele vai ter problema no trânsito, ele vai ter problema de agressão ao longo da vida dele, aí é sociopatia. Aí a implicação psiquiátrica nisso é muito pouco. Podemos compreender, mas ajudar essas pessoas, talvez é a justiça ajudando mais a proteger a sociedade dessas pessoas de alguma forma. Pois é, doutor. Inclusive, no passado, quando se falava em crime passional, havia um atenuante, né? Olha, foi crime passional. Ah, ele matou a mulher. Ah, mas foi crime passional. Essa cultura, obviamente, ela mudou completamente agora, né? Com certeza. Disso que ele está falando. Uma cultura muito machista. O marido que faz isso para proteger a sua esposa de outra pessoa, ele está totalmente adequado e coerente com a nossa visão. Nós estamos em 2010. Mas será que ainda existe essa história da pessoa achar que está querendo preservar a honra dela? O outro, não, eu vou preservar a minha honra. Né? Infelizmente já. Infelizmente já. Eu acho que a imprensa tem que fazer, tirando aquelas pessoas que têm patologia, que têm que ter tratado, é nunca cultivar isso de forma alguma. São pessoas inadequadas, que merecem responder. Talvez se uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, para saber até que ponto essa pessoa chegou a uma justificativa mental que falasse a favor disso, mas crime passional, acho que isso não pode acontecer. A pessoa tem que ter limite, tem que ter crítica, e mulher ou marido não é poste de ninguém. Isso não é um material com qualquer outro. Depois de um crime passional, essa pessoa se recupera? É possível recuperar? Que antes dizia que sim, né? Quer dizer, ela cometeu um crime passional, mas ele vai se recuperar, isso aí vai passar, não tem problema. Hoje em dia, quer dizer, a pessoa vai vai cumprir uma pena, mas isso, aquele crime, ainda que ele não tenha assassinado alguém, mas que ele tenha ferido os direitos de alguma outra pessoa, tenha invadido a vida de uma outra pessoa, ou da ex-companheira, nesse caso, ele vai conseguir se recuperar, existe uma recuperação dele conseguir esquecer aquilo pelo resto da vida e falar assim, olha, isso vai passar. Eu acho que cada quadro é um quadro, acho que todo mundo tem direito a perdão, todo mundo tem direito à recuperação, desde que cumpra a pena. Estamos tirando dessa situação que realmente identificamos que é um quadro psiquiátrico, vamos dizer, estamos falando de uma situação mais no ciúme por falta de limite. Mas nós temos que identificar os toques dessa pessoa. Ele fazia isso. Como é que ele é no futebol? Ele é mais nervoso, ele é mais irado, ele quer sempre que a opinião dele seja levada em consideração, que isso vai ser importante, uma equipe técnica no sistema prisional avaliar qual vai ser a possibilidade de recuperação dessa pessoa. Pois é, mas o ciúme é um sentimento que todo mundo conhece. Será que existe medida para ele? Tem gente que acha que o ciúme pode ser um tempero para o amor.
Scott encontrou ciumentos assumidos. Vamos ver a reportagem. Ned? Eu te odeio, Ned Saunders.